Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência, no nosso estudo dos contratos dentro da nossa pós-graduação, e na aula de hoje vamos trabalhar nesse primeiro momento o contrato de comissão, e numa segunda etapa vamos falar acerca do contrato de corretagem, dos contratos clássicos que existem no nosso ordenamento jurídico e que nós vamos aqui pontuar as principais questões, enfim, conceituar, classificar e desenvolver aquilo que efetivamente traz alguma dúvida, alguma posição jurisprudencial sobre o tema, e, enfim, aprofundar dentro daquilo que a gente tem em mente com relação ao nosso ambiente de trabalho, ok? Então, como eu já disse para vocês, são contratos que são clássicos, Então, o contrato de comissão é um contrato que vem, enfim, desde uma época remota. Sua origem é uma origem latina, inclusive, da palavra, comissione, que queria dizer, dar uma ideia de cometer alguém ali um encargo, uma função, ou até mesmo uma incumbência, E ele começa a se intensificar, a se desenvolver, quando a gente observa, na época da Idade Média, inclusive, uma intensificação dos mercados locais, E a partir do momento em que há essa intensificação, aquele comerciante ele não tinha ali a capacidade de estar em todos os lugares realizando os seus negócios. E muitas vezes havia restrição, inclusive, para que estrangeiros negociassem em praças distintas da sua nacionalidade, Então, esse contrato surge com essa ideia do comitente nomear uma pessoa, no caso, o comissário, para que essa pessoa, então, nesse local diverso, distinto, distante, negociasse ali as mercadorias, que porventura eram de titularidade do comitente, ou mesmo adquirisse algo em proveito dessa pessoa, perfeito? Então, a partir do momento que havia essa nomeação para essa alienação ou para essa aquisição, a gente observa que há uma aproximação, então, desse comitente, que, enfim, claro, uma aproximação ficta, tá? Mas havia uma aproximação desse comitente com aquele comércio local, a partir do momento em que ele poderia direcionar as suas mercadorias para aquele ambiente e ela ser negociada, enfim, com terceiros por intermédio desse comissário que agia conforme as ordens do próprio comitente. A gente vai ver que o que eu estou aqui introduzindo para vocês é o que muito ainda é desenvolvido nos dias de hoje. E vocês poderiam pensar, mas por que não nomear essa pessoa, então, nessa praça distinta, como um mandatário para, enfim, realizar esses negócios em nome do mandante, Poderia ser, era uma estratégia também. Só que o contrato de comissão, ele reduz custos e responsabilidades por parte do comitente. Então, para ele passa a ser mais interessante, porque o comissário, aquele que está na linha de frente, que vai negociar com o terceiro, a alienação ou aquisição de bens, atua em nome próprio, e assume as responsabilidades desse contrato entabulado com o terceiro. Então, para o comitente, é mais interessante nesse contexto, porque no contrato de mandato, o mandatário age em nome e a conta do mandante, e o mandante aqui, enfim, fica responsabilizado direto. Aliás, no contrato de comissão, inclusive, isso é um outro plus para esse contrato, o comitente, às vezes, requer, inclusive, do comissário que não seja revelado. Então, o terceiro está adquirindo aquela mercadoria e não sabe nem de quem seria, na origem, aquelas coisas. Então, o comitente pode exigir do comissário também esse sigilo, perfeito? Tranquilo, que já não acontece no contrato de mandato. Então, enfim, essas são as virtudes do contrato de comissão nesse momento embrionário de desenvolvimento do comércio local, lá a partir da Idade Média, E por ser, então, um contrato muito antigo, desenvolvido
a partir desse estágio, é claro que ele vai se pulverizar por todas as sociedades, surge a necessidade de uma regulamentação. Então, no primeiro momento, aqui no nosso ordenamento jurídico, no nosso país, ele foi trabalhado, foi regulamentado pelo famoso e já revogado Código Comercial, a partir lá do artigo 183, salvo engano. Enfim, e esse código, então, como eu já coloquei para vocês, e era referente, como era o Código Comercial, né, referente tão somente a atividades comerciais, mas esse código vem ser revogado com o ingresso do Código Civil de 2002. O contrato de comissão, então, passa a ser regulamentado aqui pelo Código Civil, a partir do artigo 693, e seu ambiente agora, porque antes, enfim, era atos de comércio, né? Qualquer ato pensado comércio mercantil poderia ser entabulado por meio de contrato de comissão. Todavia, o Código Civil restringe isso, afasta a necessidade da figura do comerciante prevista no Código Comercial, então qualquer pessoa, um leigo inclusive, pode ser comissário ou comitente, não há nenhum impedimento agora com relação a isso, mas o contrato está restrito à compra e venda ali de bens, tá? Perfeito? Ok? Então, a partir desse momento, a gente consegue aqui visualizar o artigo 693 e extrair um conceito da própria lei para esse contrato. Então, pelo contrato de comissão, se quiserem, obviamente, anotar, nós vamos ter aí um contrato onde o comissário ele realiza a aquisição e a venda de bens, realiza a aquisição ou a venda de bens em seu próprio nome, sob as ordens e instruções do comitente, e faz jus aí a uma remuneração por esse serviço. Diz lá o artigo 693 do nosso contrato. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário em seu próprio nome, à conta do comitente. Perfeito? Tranquilo? Então essa é a ideia, essa é a roupagem inicial que a gente pode aqui dizer. Claro que depois a gente vai aprofundar, a gente consegue visualizar dois contratos que correm em paralelo, o contrato de comissão e esse contrato entre o comissário e o terceiro adquirente ou alienante na compra e venda ali desses objetos. Perfeito? Dito isso, a partir do 693, também podemos conceituar esse contrato e a gente já observa aqui, logo de plano, que é um contrato bilateral, porque os efeitos do contrato estão direcionados para ambos os contratantes, né? Enquanto o comissário, à luz do contrato de comissão, assume essa responsabilidade de adquirir bens ou alienar esses bens para terceiro, né? Por outro lado, a gente enxerga o efeito do contrato também para o comitente a partir do momento em que ele terá que pagar a comissão ao comissário, não é isso? Enfim, essa comissão que foi ali ajustada. Ora, se estamos falando de comissão, obviamente esse contrato também ele é de natureza onerosa. Enxergamos nesse contrato benefícios e sacrifícios para ambos os contratantes, né? Enquanto, à luz dos benefícios, a gente enxerga um comitente que, de repente, não realizaria aquele negócio por estar distante daquela praça, mas agora ele tem essa oportunidade e afere esse benefício, afere esse lucro, né? Ao mesmo tempo, o comissário que não tinha essa oportunidade, mas visualizado esse contexto, ele passa a ter direito a uma porcentagem sobre essa negociação, né? Porque, via de regra, é sempre uma porcentagem sobre o objeto da venda. Então, esses são os benefícios. O sacrifício que podemos aqui visualizar é que a mercadoria vai deixar o patrimônio do comitente, e o sacrifício que a gente também aqui enxerga no que tange ao comissário é que ele vai desenvolver o seu labor, o seu trabalho, o que sempre lhe causa esse sacrifício. Ok? Tranquilo? A remuneração, como eu já adiantei aqui,
transita por um percentual, ela recebe o nome, já falei aqui também, até dá um nome ao próprio contrato, ela recebe um nome de comissão, tá bom? Beleza? Claro que a gente vai até escutar essa palavrinha comissão como remuneração de outros contratos, mas na origem, tá? Na origem ela é atrelada ao contrato em espécie de comissão. Perfeito? Então, além de bilateral e oneroso, é um contrato consensual. Né? Então, a simples manifestação de vontade entre as partes cria o vínculo jurídico, né? Ele se torna existente, válido e eficaz. E, enfim, pode se dar, inclusive, de maneira tácita. Aliás, se a gente observar aqui, dentro do nosso Código Civil, no artigo 709, né? E daí que a gente tira que ele pode se dar de maneira tácita, diz lá, né? São aplicáveis à comissão no que couber as regras do contrato de mandato. E o contrato de mandato, lá no artigo 656 a 659, indica que o mandato também pode ser tácito. Então, a partir do momento em que a gente enxerga um comportamento, seja do dono da mercadoria ou daquele que está alienando, uma identificação com o contrato de comissão, a gente entende que esse movimento foi no sentido de acordar a vontade para a execução desse contrato. Perfeito? Tranquilo? Então, ele pode se dar de maneira tácita também. É um contrato, meus amigos, comutativo, tá bom? E por quê? Porque se sabe desde a origem, né, tanto o comitente como o comissário, as perdas e ganhos que vão ter a partir do momento em que resolve contratar. A mercadoria tem lá seu preço, que vai ser alienada, e o comissário sabe que vai ter ali 5, 10, 15, 20% sobre o produto daquela venda. Então, é um contrato comutativo, não tem uma alha que não tem um risco, a gente já enxerga essa ideia embrionária de perdas e ganhos desde a sua origem. Ok? Tranquilo? É um contrato ainda, meus amigos, intuito persona. Tá? Por mais que a gente entenda, né, que a ideia aqui do nosso comitente seja de vender as suas mercadorias para um terceiro, da qual não pode fazer ali diretamente, também não quer fazer diretamente, claro que ele precisa nomear alguém para executar essa tarefa, alguém que seja diligente, alguém que tenha uma certa capacidade para isso, que tenha ali a expertise do negócio. Então, ele vai procurar alguém que tenha essas qualidades, né, e que traga uma confiança de que o contrato, enfim, final ali da venda ou da compra será realizado. Então, há essa fidúcia, há essa confiança na figura do comissário. E vice-versa. O comissário também só vai ali atrelar os seus serviços a um comitente que ele sabe que é uma pessoa também proba, diligente, ética, que a partir do momento em que é realizada a compra e venda dessas mercadorias, ele vai ter direito à remuneração e o comitente irá pagar esse valor, né? Agora, o clássico, quando a gente traz essa classificação de intuito persona, é que, enfim, ele pode ser extinto pela morte, né, de qualquer um dessas figuras, ou ainda pode ser extinto em razão da quebra da confiança, assim como acontece no contrato de mandato. Ok? Tranquilo? Então, vamos nós. E também temos que dizer aqui, pegando o espelho no contrato de mandato, de que por mais que ele seja intuito persona, é claro que dependendo do contexto fático, pode ser que o comissário precise de ajudantes para realizar essa venda, né, dentro daquele comércio local. Isso não vai tirar essa característica da personalidade. O que não pode acontecer aqui é o comissário ser substituído, né, por um terceiro, sem a anuência, a concordância do comitente, justamente porque há essa fidúcia envolvida
nesse negócio jurídico, ok? Para a gente fechar a classificação e esse nosso primeiro módulo, uma última classificação que a gente tem é que a doutrina diz que é um contrato informal. Eu já disse para vocês isso aqui diversas vezes. Eu não sou muito adepto dessa classificação, porque eu enxergo que todo contrato ali tem uma forma para se produzir efeitos, né? Mas, dentro dessa ideia de um contrato informal, a gente extrai que ele não exige uma formalidade específica para produzir efeitos, falando inclusive que pode ser tácito, né? Então ele pode ser verbal, pode ser escrito, né? É claro que a gente sabe que contratos verbais há sempre a dificuldade no que tange ao ônus da prova, né? Então, provar as cláusulas daquele contrato. Então, um contratinho escrito é sempre recomendável, tá? Mas aqui, feito de maneira verbal, ele é apto a produzir os seus efeitos. Então, dito isso, meus amigos, vamos fechar esse nosso primeiro módulo e no segundo módulo a gente volta para falar do objeto desse contrato, que eu já disse para vocês, que está lá no caput do artigo 693. Olha ele lá. Volta aqui, está aqui. Perfeito? Então já já a gente retorna para o segundo módulo. Tchau, tchau.